Então, bem-vindos, bem-vindas a esse workshop, onde a gente vai falar aí da psicologia energética, psicologia quântica. A gente vai trazer ferramentas muito legais para a gente entender os nossos eus. Então, hoje a gente vai falar com o eu de cada um, o meu eu da Fabiana, o eu de vocês, com essa consciência. E a gente espera contribuir com todo mundo. Quem quiser papel e caneta na mão, pegar, nós vamos compartilhar algumas coisas, ter aqueles insights, anotar ali. Então, a gente espera ser um encontro prazeroso, de crescimento para todo mundo aqui. Todos nós cresceremos juntos, onde essa fogueira de todos nós aqui conseguimos queimar e aumentar esse fogo de consciência. Então, bem-vindas. Tem algumas pessoas que estão hoje aqui pela primeira vez. Para essas pessoas, a gente vai se apresentar um pouquinho. Então, eu sou Fabiana, Eduardo, nós somos criadores da Escola do Ser e também terapeutas energéticos, terapeutas quânticos. Nós trabalhamos com técnicas de expansão de consciência, né? Vai fazer 9 anos, agora em novembro. E estamos aqui porque a gente acredita que a única mudança verdadeira é a mudança dentro. Quando a gente muda dentro, o fora também muda, né? Quando a gente transforma, as nossas questões individuais, a gente também manifesta isso, mudanças no mundo, né? A gente externaliza, a gente também começa a ter experiências diferentes. E ao longo da nossa trajetória de autoconhecimento, as nossas buscas de autoconhecimento, a gente andou aí por muitos lugares. E quando nós conhecemos a ciência quântica, né, que tem vários, né, cientistas que falam bastante sobre isso no mundo, Amit Goswami, Greg Braden, né, o Joe Dispenza, até esse livro aqui, depois eu vou mostrar para vocês um pouco mais, a gente viu uma teoria que fazia muito sentido. Não só para nossa mente lógica e racional, mas também para nossa alma, né? Por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho mais e aprofundar as bases do nosso trabalho com a terapia quântica, terapia energética, que é essa visão de mundo quântica, né, Eduardo? então, a terapia quântica, quando a gente fala isso, né, é essa mudança dentro da gente. A gente vive num mundo ainda materialista, onde parece que é matéria, parece que assim, eu não posso me curar, eu não posso mudar um pensamento negativo. Eu estou com um problema de dinheiro, eu não posso mudar esse problema de dinheiro. Onde a gente vive meio que condicionado pelo externo. O mundo fora é maior, ele é grande, ele dita as regras. E aí nós não temos senão nada a fazer a não sermos existirmos separados da vida, da natureza, dos animais, do céu, das plantas. A gente anda separado, é, e acreditando que a gente é um pedaço de carne andando aí, esperando a hora de terminar, morrer e acabou tudo. Então, o que que eu me preocupo apenas na minha vida? Só vou me preocupar com as coisas materiais. Não quero crescimento espiritual. Eu vou crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. Né? Qual é o sentido disso? Uma vida, quando a gente percebe assim que ela é um pouco assim, essa vida materialista, uma vida meio sem perceber o crescimento que estamos fazendo aqui, sem nos entender que a gente está meio na Terra, ela é limitada. Ela é simplesmente ir trabalhar, chegar em casa, só ver, tá ali, ver alguma coisa, dormir e pronto. Ficar vendo televisão, esperando a próxima pizza. Isso é uma vida desligada, a gente chama, que a gente está desligado da nossa consciência. Só que nós queremos falar hoje desse outro lado, o lado das potencialidades, o que é possível. A gente quer trazer para vocês o que é possível. A nossa alma está aqui, nesse tempo e espaço, passando por essa transformação. E qual é a potencialidade? O que é possível? Será que eu sou apenas isso? Será que eu vou lá, cansado, trabalho, sem saco? A vida é isso? Será que eu me sinto separado de tudo? Eu olho para as estrelas estão lá, eu não faço parte de nada, não importa se eu estou aqui, tanto faz a minha vida. Ou será que a gente importa? A gente é um fator incrível. Será que o universo está lá fora? Ou será que o universo está dentro de nós? Será que nós não temos uma alma? Ou nós somos um espírito, um ser de alma? Então, quando a gente está falando de psicologia quântica, energética, a gente está falando de mudar a nossa mente, pressupondo que nós somos um ser infinito.
E o que que é um ser infinito? É um ser infinito, que existe há muito tempo, né? Nossas formas, gente, a forma de todo mundo aqui muda. Se tu pegar a tua forma de bebê, tua fotinho de bebê, não tem nada a ver com quem tu é hoje. Tem uns tracinhos, alguma coisa ali, e daqui a 40, 50 anos, talvez tu também nem te reconheça no espelho. E o que que eu tô querendo dizer com isso? Tu pode ver uma pessoa que tu não vê há 30 anos, um parente teu na rua, tu nem reconhece mais ele, porque o corpo dele mudou, as formas estão mudando o tempo todo, o mundo está numa mutação. Uma pessoa que às vezes a consciência é limitada, as coisas são sempre iguais. É assim, vai ser assim, é assim. Eu sou assim. Eu sou um cara burro. Eu sou mal educado. Eu tenho dificuldade com dinheiro. Isso é apenas um pensamento ínfimo, num espaço-tempo, em um momento. Nós somos infinitos. Nós somos muito maiores. E hoje, com vocês aqui, nós vamos expandir a consciência. Porque quando a gente expande a consciência, a gente vai além dos limites que a gente tem em nós mesmos. Eu observo os meus limites. Opa, eu tenho um limite aqui. Olha só, tô cheio, tô com um monte de problemas que, na verdade, nem são tão problemas assim. Tá faltando expandir. Então, a gente quer contribuir hoje para reconhecer que a gente é um ser infinito, que nós temos um patrimônio espiritual, que nós estamos há muito tempo nos movendo no universo, e sabendo disso, né? Porque quem está aqui acredita em algo maior, acredita em algo maior, acredita em Deus, acredita em energia, universo. Perceber que muitas vezes a gente é meio que bloqueado, cegado, tapado de ver as coisas com essa coisa maior. A gente vê as coisas limitadas. Então, a gente vai trazer alguns conceitos para vocês, a gente vai falar algumas coisas, para que a gente possa perceber mesmo o que a nossa alma está fazendo aqui e como eu posso desenvolver a minha vida. Porque uma vida sem se desenvolver, ela meio que paralisa. Para algumas pessoas funciona, tá, gente? Para ti que tá aqui, não. Sorry. Vou ter que dizer isso, para todo mundo que tá aqui não funciona. Mas para muitas pessoas funciona simplesmente falar lá, não buscar nada. É assim mesmo. Não tenho que buscar. As coisas são assim e pronto. Mas para nós que somos seres infinitos, nós somos buscadores. E a busca nunca termina. Eu e a Fabiana somos terapeutas há 10 anos. E passamos a semana passada e ainda no início dessa semana em cursos e informações. Nós estamos sempre nos trabalhando, olhando para dentro de nós. É esse tipo de ser humano. E tu pode fazer isso também. Daqui a pouco tu viu um vídeo de YouTube de autoconhecimento, tu viu alguma coisa, porque pressupõe o crescimento. A gente está sempre crescendo. A gente não parou lá, sou terapeuta há 5 anos, eu não estudo mais nada, vem as pessoas na minha frente. Não, eu estou sempre buscando me desenvolver a mim, porque vem pessoas que vêm até mim. E nós, quando eu percebo muito na nossa vida, quando a gente vai perto de um mestre espiritual, de uma pessoa assim, as nossas células se curam. Essa semana eu tive perto de uma mestra espiritual e eu estava com uma dor nas costas. Eu fiquei perto dela, 1 hora sumiu a minha dor. Porque eu relembrei as minhas moléculas, as minhas células, a minha consciência do poder de cura. E é isso que a gente quer ajudar vocês a relembrar, para o nosso poder de além dos limites. Assim. Então, uma das bases do trabalho da psicologia energética, da terapia energética, é reconhecer, né? Como o Eduardo falou, que nós não somos só uma mente, né? Que nós somos um ser infinito. É, quando a gente tenta mudar a mente, os pensamentos, acreditando que a gente é uma mente, isso acaba se tornando muito difícil e às vezes muito moroso, né? Agora, quando a gente começa a reconhecer quem nós somos, para além dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, porque a mente é só pensamentos, sentimentos e emoções, memória, né? A gente não é um robô, a gente não teve só essa existência. Quando a gente começa a reconhecer, então, que nós somos seres infinitos, que a mente é apenas um aspecto do nosso ser, e que. Cadê aquela coisa de a gente fazer a. E que. Deixa eu só abrir aqui uma telinha para a gente entender melhor isso. O quadro de compartilhamento, ou deixa eu ver. Esse aqui será? Acho que sim. Vamos ver se é. Pode falar. Então, quando a gente compreende, né, que a gente não é só uma mente, que nós temos uma alma,
a gente começa a explorar a dimensão espiritual da vida. E quando a gente se conecta com essa dimensão espiritual do ser infinito que de verdade a gente fica mais conectado ao campo quântico das infinitas possibilidades do que as nossas limitações. E isso começa a criar um processo de expansão de consciência, né? Então, às vezes, quando a gente está com a visão materialista da vida, né? O que que é a visão materialista da vida, né? Eu sou isso aqui, eu sou uma mente, a mente é influenciada apenas por fatores biológicos, pelo cérebro, pelas emoções, né? Enfim, e eu fico muitas vezes nesse dilema que me conecta sempre a ciclos repetidos e repetitivos. Dentro desse lugar, a gente tem muito pouca escolha e muito pouca possibilidade. Agora, quando a gente reconhece, ó, o Eduardo vai fazer um desenho aqui para ficar um Vocês pouco estão mais vendo esse claro. desenho, gente? Vocês estão vendo esse desenho? Tá, o desenho não é fácil desenhar no computador, mas fiz um desenho aqui. Ok, vai lá. Tá. É, não era isso que eu queria dizer. Então, quando a gente reconhece, né, que nós somos um ser. Primeiro desenho, desenho um. Opa. O Stephanie está desenhando também. As pessoas podem desenhar aqui também, não sabia. Então, quando a gente tem essa dimensão, a gente acredita, né, que a gente é apenas um ser físico, né, apenas aqui pensamentos, sentimentos, emoções, a gente às vezes fica muito desconectado da nossa alma, Aqui, essa bola seria a alma, tá, gente? né, que é o nosso ser infinito. A nossa alma, ela é muito maior do que o nosso corpo, do que a nossa mente, do que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, né? Só que quando a gente vive com a ilusão de que nós somos apenas isso aqui, né? Apenas esse bonequinho aqui, a gente fica distante da nossa alma e dentro desse estágio, mudar e se curar é algo muito Muito difícil. difícil, está longe separado. Existem algumas teorias que chamam isso de dissociação, né? Quando a pessoa está muito separada da conexão da sua alma, do seu ser infinito, a gente fala, né, por conta de traumas, dores, chateações que ela passou ao longo da vida, né? Quando a gente está nesse lugar, com muitas dores ainda, é muito difícil às vezes a gente conseguir uma cura instantânea, que é algo que a física quântica propõe, né? E traz. Agora, quando a gente reconhece quem a gente é, para além dos nossos pensamentos, para além da mente, para além dessa existência causal, né? De que, nossa, eu nasci nessa família, eu isso, eu aquilo, eu sou vítima das circunstâncias que me ocorreram, que me aconteceram, e a gente começa a olhar para o ser infinito, que escolhe vir para uma família, que escolhe encarnar no corpo, né? Encarnar, ter essa experiência, por exemplo, Fabiana como Fabiana. E quando a gente começa a reconhecer essa dimensão da nossa alma e perceber que a gente está aqui para aprender, para evoluir, para construir, para expandir a nossa consciência, para expandir a nossa percepção a respeito de nós mesmos, a gente começa a se conectar mais com esse ser infinito, com essa alma, Então né? a gente vira o dois, a gente cola aquele bonequinho, olha a consciência dele, está colado na alma. Quando a gente está longe da nossa alma, a gente está longe do nosso propósito, a gente está meio desligado. Por isso que algumas pessoas estão muito, digamos, não é que estão longe do despertar, elas simplesmente não faz nem sentido isso que a gente está falando aqui. O que que é isso? Como assim? Né? A gente fala, porque a pessoa está longe da alma. Então, algumas vão vindo aos pouquinhos, outros colam na alma, outros estão mais próximos, estão ficando cada vez mais próximos. E é muito importante que a gente Posso fechar aqui? perceba, é, pode. Não sei como é que fecha. Vamos ver. E é muito Aqui. importante que a gente perceba que quando a gente se conecta então com esse ser infinito, né, com essa alma, a gente começa a ter uma visão e reconhecer que nós temos diferentes aspectos dentro da gente e que tem um aspecto nosso que está conectado ao todo, ao divino, né? E dentro dessa conexão com o divino, nossa alma ela não está aqui presa no nosso corpo físico. Ela fica, como a gente viu ali, aqui, em É cima. tudo. Quando a gente está num caminho mais o nosso propósito, observando nossos pensamentos, fazendo boas escolhas para a gente se conecta mais a esse ser infinito. Agora, quando a gente se distancia, é como se essa realidade, a 3D, a matéria, fosse a única coisa que existe, né? E o nosso corpo, então,
E aí o Access fala muito sobre isso, né? O nosso corpo, a nossa alma, ela não está dentro do nosso corpo. O nosso espírito não está dentro do nosso corpo. Apertadinho Nosso aqui dentro, corpo assim, está, limitado pelo corpo. nosso Não corpo está tá. conectado em algum nível a essa alma. Por isso que na verdade, nós somos do tamanho do universo. Tu pensa agora no Japão, tu tá lá. Tu pensa na casa do teu parente, que é outra cidade, tu tá lá. Porque nós somos, a nossa consciência, ela é assim, ela é gigante. E aí, gente, tem muito, né, existem três despertares. Tem o despertar da mente. Sabe quando tu desperta a consciência, assim, ó? Tipo assim, tô cheio de pensamento. Eu penso isso sobre mim, eu penso isso sobre aquilo. Daqui a pouco, hã? Eu não penso mais isso. Quem disse que eu penso isso? Eu penso que eu copiei de alguém. Eu penso que alguém pensou por mim. Esse é o despertar da mente. Tu já não acredita mais tanto nos pensamentos que tu tem condicionados, que esses pensamentos presos dentro de ti. Então tu não acredita mais tanto neles. Espera aí, não acredito nisso. Espera aí, eu falei essa crença, mas não acredito nela. Tu já começa a te observar, tua mente, porque a consciência expandiu mais que o computador cérebro. Nosso cérebro é um supercomputador mais rápido do universo. Só que muitas vezes ele é matéria ainda. A consciência, a gente vai falar sobre vocês, ela é não local. Na verdade, a consciência é uma, tá? Todo mundo toca nela. Cada um de nós toca na consciência. Alguns ficam mais tempo lá, alguns ficam menos, alguns ficam bem pouquinho. Mas então a gente desperta a consciência, peraí, eu não acredito nesses pensamentos mais que eu acreditava. Primeiro despertar, depois tem o despertar do coração também. A gente sentir mais amor pela humanidade, também esse despertar é importante. Jesus apontava para o coração. Tu começa a amar as pessoas. Tu olha na rua, olha só a vida de todo mundo. Todo mundo está vivendo e querendo ser melhor. Então, despertar da compaixão, do amor pela humanidade. E tem o despertar do ventre, do corpo também. Chega até soltar o teu corpo muitas vezes nesse despertar. Tu solta aquele peso que o teu corpo está carregando. Daqui a pouco o corpo está carregando dores, pesos, né? A memória, as nossas células se duplicam, gente. As células, a cada dia nós temos cerca de 5 milhões de células que se duplicam. Então era uma, elas viram duas. Duas, quatro. Olha só, é exponencial a coisa. E se as células estão se duplicando, se a gente começar a expandir a consciência e mudar nossa mente, essa célula vai se duplicar e as filhinhas dessa célula serão células diferentes das dos pais. Serão células novas, conscientes. Por isso que tu muda, às vezes no autoconhecimento, e tu vai num ambiente que tu ia, tu já não faz, não bate tanto mais daquele ambiente, porque tuas células já se duplicaram, tu já é uma nova pessoa. Mas o mundo nos diz que nós somos a mesma pessoa. Isso é uma mentira, gente. Nós somos vários eus. Gurdjieff, que é um armênio que encontrou com os padres do deserto o enneagrama, Gurdjieff dizia: a maior mentira que a gente acredita no livro dele, Em Busca do Ser, é que nós somos um. Um ser apenas. Eu sou isso aqui, Eduardo. Na verdade, eu sou um bioma cheio de bactérias, cheio de fungos, cheio de vida, de proteínas, vitaminas, minerais. Dentro da minha mente também tem vários eus. Existe um eu sobrevivente que só está tentando sobreviver. Comida, casa, Me dinheiro no manter banco, seguro, me me manter manter seguro. O seguro, meu eu sobrevivente só segurança. quer sobreviver, O que é segurança. segurança Eu para preciso mim? sobreviver nesse mundo. Todo mundo tem. Um outro eu que a gente tem é um eu oculto, nossa sombra, pode ser chamado também, que é um eu que está sempre tentando resolver problemas. Lá do passado. Daqui a pouco um problema de 20 anos atrás eu fico pensando nele até hoje. Por que que tem pensamento? Consciente e às vezes inconscientemente. Às vezes esse nosso eu oculto, né? Essa sombra, tem gente, tem algumas linhas que chamam também de criança interior, né? Criança ferida. Inconscientemente ele pode estar tentando resolver problemas de anos atrás ou problemas até dos nossos ancestrais, né? Um exemplo de uma pessoa de uma sessão, uma vez, de uma pessoa que teve, os ancestrais foram perseguidos. E ela era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Ela nunca deixava nada barato. Sabe aquela pessoa que enfrentava tudo o tempo inteiro? Um dia, numa sessão, ela percebeu que ela estava tentando resolver aquilo, porque quando os ancestrais dela foram, né, presos, pegos, eles não lutaram pela vida. Então, ela afirmou um compromisso de que ela lutaria. Só que o que os ancestrais viveram foi, né, três gerações no passado, o mundo era outro. Se a gente olhar o mundo em 1915, 1913, 1920, era um mundo completamente diferente.
Se tu olhar os filmes antigos, do as que a pessoas se gente moviam vê. até diferente, gente. Os corpos eram diferentes. E às vezes o nosso eu oculto subcorrente, né? Esse nosso eu oculto, ele tá tentando resolver problemas do passado. Às vezes ele tá tentando resolver um problema lá da nossa infância, consciente ou inconscientemente. E quando a gente vive, né, no eu sobrevivente, nessa parte do subcorrente, o que acontece é que a nossa mente está sempre muito agitada. É problemas, a vida é um problema. A Problema, vida problema, tu vive é no baixo resolver nível de consciência. problemas. Então tu vive abaixo da consciência, só lutando para resolver os BO da vida. Então é só o problema resolver um, já é o outro problema, problema. Minha vida é problema financeiro, minha vida é esse problema. E a gente fica nesse lugar, esse eu sobrevivente, sobrevivendo. Esse é um instinto nosso. Todos nós temos isso. Só que a gente fica preso e não conhece a alma, a gente vai viver nesse lugar, gente. E é um lugar que a vida não é plena, não tem como sentir gratidão. Por que que fulano, ciclano tá tão grato, a vida tá fluindo para ele? Isso aqui esteja na alma. A gente vai chegar lá. Mas então esse é o sobrevivente, esse é o oculto também que tem dentro da gente, que tá lá sempre resolvendo. Eu, quando vezes faço questão de terapia, vou lá e libero uma crença e digo, meu Deus, eu tô com essa crença há 5 anos, eu já sabia e eu não tinha marcado uma sessão. Eu dou risada de mim. Quanto tempo eu tô carregando essa crença que eu não quero mais carregar? E eu digo, por que que eu demorei tanto? Eu sabia que eu podia ter mudado. E aí a gente se dá conta, nossa, eu posso mudar. E aí nós temos um outro eu dentro da gente, nós temos o nosso ego. E esse é um lugar de quem está evoluindo espiritualmente interessante. Temos um ego positivo, digamos assim, a gente se arrumar, a gente cuidar da gente, cuidar do cabelo, a gente está bem, a gente quer coisas. Esse é um ego, digamos, positivo, mas tem um egotismo, que é um ego negativo. Esse ego negativo, esse ego, a verdade, eu sou melhor que todo mundo, sou superior, as coisas que eu tenho. Então, esse ego começa a andar em alguns lugares, esse pensamento desse ego, e ele impede muito o crescimento. Muitas pessoas que eu conheço, gente, familiares, pessoas que eu conheço, não despertam a consciência, não evoluem por causa do ego. Então, o ego é quando a gente está identificado, às vezes com um pensamento, às vezes com um cargo, às vezes com uma forma de ser. O ego ele não é positivo nem negativo. Todos nós temos um ego. O que a gente não pode fazer é achar que nós somos ele, apenas ele, tá? E quando a gente está muito identificado com o ego, o que acontece é a gente vai para o egotismo, egoísmo, né? Algumas pessoas chamam de. É diferente egoísmo de egotismo. A gente vai falar mais do egotismo. O egotismo, hoje em dia então está se falando muito nas redes sociais sobre narcisismo. É mais ou menos isso. É o Eu. a minha vida, a minha realidade, às vezes eu não consigo ver o outro. E quando a gente vive apenas nessa superficialidade do ego, às vezes a gente começa a gerar sofrimento. Que a gente sofre, né? Viver a partir do ego, identificado com o ego, é viver sofrendo, porque o ego ele está sempre tentando, muito ligado ao eu sobrevivente subcorrente. Então ele está sempre tentando sobreviver, e às vezes para ele sobreviver é ser melhor que o Beltrano. Às vezes sobreviver para o ego se sentir melhor, às vezes ter resultados X, Y, Z. E quando a gente está muito conectado a essa energia do ego, em algum nível a gente vai estar sempre gerando sofrimento. Quanta Agora, violência! quando a gente tem um ego positivo que é Sim. inclinado por virtudes, E é a diferente. gente consegue perceber, né, gente, que é indelicado. Às vezes a pessoa está ali no ego, só falando de si, aquela coisa assim. Às vezes tem momentos indelicados, a gente vê quando o ego entra em ação, né? Tem pessoas que têm um ego muito grande, né? Hoje mesmo eu olhava o jornal aqui da nossa região, tinha uma coluna ali assim, tinha João, Ricardo, José, tinha nomes. Só que aí tinha uma pessoa que era, acho que médico, doutor Fabrício. Todo mundo tinha um nome, mas o doutor, que era médico, tinha um DR antes. E isso é o ego, gente. Ainda nós estamos numa sociedade. Mas Eu, o eu acho que isso ego, deveria cair, tá? Meu ponto de vista aqui, gente, que deveria cair. Ok, na hora que tu vai falar o teu trabalho, tu é médico, tu é o doutor tal. Tu é terapeuta, tu é advogado, tu vai te identificar. Sou professor. Mas, num mundo que tem o nome, todo mundo tá ali, mas quando a pessoa é o médico, tem o doutor antes, as pessoas socialmente aceitam evoluir o ego daquela pessoa. E tem muitos médicos, eu tenho clientes médicos, mas tem muita. Ainda existe uma gama de pessoas que o ego sobe, né, gente? O ego pode subir em qualquer profissão. Um médico pode sentir um grande ego.
Eu sou o doutor, olha só o ego. E na verdade isso tudo tá relacionado à energia. A Se um dia a gente energias. diz eu sou doutor e não está identificado com isso, não tem Exatamente. problema Não tem nenhum. problema nenhum, tá? Porque a energia que pode subir na cabeça de algumas E na pessoas. verdade, quando a gente está muito conectado ao ego, a gente está bloqueado de acessar a parte da nossa alma que a gente vai falar agora, que é o eu superior. Exatamente. E aí nós queremos sair do ego, do eu sobrevivente, sobrevivente, subcorrente, do ego e ir para nosso eu superior. Essa vida de viver a partir do eu superior, que é aquele bonequinho que a gente desenhou colado na alma. Ou seja, ele está mais nas virtudes, na alma. Então, tu tem um impulso. Nós temos geralmente uma briga dentro da gente, o eu sobrevivente. Ah, eu vou lá, por exemplo, vou lá fazer uma sessão. Sessão custa X. Aí tu pensa antes, "Ai, será que eu pago? Será que eu compro?" Vou trazer um exemplo meu. Eu fui comprar pro nosso gato era um arranhador um pouco mais caro, né? Aí eu olhei pro meu ego também. E eu disse assim, não, tá, vou comprar, mas vou comprar mais barato. Esse aqui, e o barato ele destruía de papelão, tem que ser MDF. E aí eu, será que eu compro esse aqui? Ah, mas é caro, um pouco mais caro pro gato. O gato faz parte da minha vida. Vou lá, comprei. Mas houve antes disso um embate entre o meu eu sobrevivente, pô, é um dinheiro. Dinheiro pra mim, vou comprar essa coisa. E o minha alma. Minha alma, eu quero o melhor pro gato, eu quero que ele se divirta, ele vive uma vida feliz. Porque ele tá nessa encarnação comigo. Mas o sobrevivente, ih, tá gastando dinheiro. Então, olha a briga que a gente tem dentro da mente, da nossa mente, uma guerra interior a gente tem, Tem até muitas um... vezes. E aí a gente fica numa briga, será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu faço, será que eu não faço? Só que, quando a gente escolhe uma coisa da nossa alma, e é para um bem maior, o universo nos apoia. As coisas acontecem, gente. A vida faz isso. Eu confio na vida. Eu confio em Deus, mais do que nunca, no Criador e no universo. Eu observo as minhas descrenças e limpo ela da minha mente. Porque a vida dá aquilo que a gente está se movendo. Então a gente tem isso dentro da nossa vida. E a gente quer viver a partir do eu superior da alma, a gente está mais sábio, não se cansa, não fica brigando, querendo se comparando com todo mundo. O ego se compara. Ih, eu preciso ter isso, olha lá. Hoje é uma violência Então, mental, se eu treinar isso. Hoje é uma violência mental muito na sociedade da falta de fé. E aí, na falta de fé, tu te desespera para viver. Então, tu tem que trabalhar, tu tem que vender que nem um louco, tu tem que fazer isso que nem um louco, porque tem falta de fé. Mas quando tu garante a tua fé, tu te conecta, e tu diz assim, cara, eu não estou aqui por acaso. Eu tenho um patrimônio espiritual de muitas vidas, eu estou transitando isso. Automaticamente retoma a tua fé, a tua calma. E a tua confiança cresce gigantemente. É muito. Quem não quer andar com confiança, gente? Com mais confiança que tudo vai dar certo. Eu escolho. então, dentro da nossa cabeça, normalmente a gente tem essas quatro vozinhas, desses quatro eus. E tem uma parte também que está conectada ao divino, né? Que é o nosso eu da consciência, nosso eu do Criador. E esse eu de acesso à consciência, de consciência, a gente acessa a consciência quando a resposta ou a vozinha, ela não é aquilo que a gente espera. É uma coisa diferente. É algo que tu percebe que é de uma visão ampliada, considera o todo, como o Eduardo falou, né? Olhando só para o bolso, não. Talvez a voz da consciência falou: o teu gato é importante. Ele é uma pessoa da família. Isso talvez, às vezes, o nosso eu sobrevivente, nosso eu subcorrente, ele tem outros pontos de vistas. Mas a gente vê que essa vozinha, né, quando ela vem na nossa cabeça, é uma vozinha que traz esse senso de possibilidades e esse senso de fazer uma escolha que é leve e que é expansiva e que não é só para o meu próprio benefício, né? Que talvez vai criar mais para o meu gato vai ficar mais feliz. Ele estando mais feliz, sei lá, ele vai irradiar uma energia para a vizinhança, para os outros gatos da vizinhança, e vai se criar um campo mais de maior diversão. Enfim, sempre que a gente escuta essa vozinha dessa consciência, ela não é autocentrada.
Não é só o benefício para mim, é o benefício para o todo. E quando a gente começa a guiar a nossa vida a partir dessas outras vozinhas que não são o subcorrente, porque o subcorrente e o sobrevivente eles sempre vão existir. Vão sempre existir vários diálogos dentro da nossa mente, né? A gente não precisa, não tem como, gente, porque são instintos nossos, não tem como a gente Não deletar tem como. A gente vai ter o que eu aprender a conviver com sobrevivente do eu isso. subcorrente, até porque o eu sobrevivente ele tem uma função, Claro. né? Quando tem um perigo, ele vai tentar te proteger, né? Quando tem um leão, por exemplo, na sala, tu vai te esconder, ou quando tem um assaltante na rua, tu, né? Tu vai não reagir ao assalto para preservar a tua vida. Então, o eu sobrevivente, ele não é, ele tem a sua função. Só que às vezes, o que que acontece? Esse eu sobrevivente, ele se liga à nossa memória, nossa mente subconsciente que tem muita mesma memória, né? O subconsciente pessoal que é carregado de memória. E às vezes as memórias que a gente tem não são memórias positivas, são memórias de falta da infância, escassez, falta de dinheiro, nunca consegui ter o que eu queria, né? E é importante nesses momentos que quando essas vozinhas entram em ação, a gente reconheça e faça perguntas para sair desse lugar do eu sobrevivente, do eu subcorrente. O que mais é possível aqui? Como pode melhorar, né? E entram as Eu ferramentas que a faço. gente vai falar um pouquinho das barras de É. Access. Faz as perguntas, porque as perguntas vão fazer com que a gente se conecte com o eu superior e a consciência, que estão além do nosso próprio A paradigma nossa e da programação. nossa programação inconsciente. Então a gente quer ir em frente, seguindo essas possibilidades, as potencialidades da nossa vida. A gente não quer paralisar a nossa vida. Ninguém quer, que a gente está mudando, gente. Como eu falei, a gente está em total. Eu não sou o mesmo de manhã, você não são os mesmos de manhã. Não dá pra gente se definir, a Bárbara é isso. Eu conheci a Bárbara há 5 anos atrás e a Bárbara pensa igualzinha. Cara, quanta crença ela mudou. Quanta coisa ela mudou na vida dela. Ela já é uma nova pessoa. Mas eu, como eu conheço a essência dela, eu encontro ela e essa mudança dela me faz feliz também. Porque eu também estou mudando, a gente se reconhece. Isso é bonito. E aí, como a Fabiana está falando, a gente quer viver a partir desse lugar, mais que a vida, assim, confiando, sabe? Eu vejo esse lugar com muita confiança. A vida está a nosso favor, a gente está contribuindo com o universo. A gente está contribuindo com o despertar do planeta Terra, gente, autoconhecimento. Quanto mais pessoas têm autoconhecimento, melhor. A gente quer prosperar também. Só que a gente vê também. Ontem eu brinquei, tava. Acho que não tá aqui a Liz também, né? Até brinquei. Ah, o dinheiro não te coloca uma meia no pé no inverno quando tá frio. Não, não é que não compra feio. O dinheiro não te faz um cafezinho quentinho. O dinheiro não te faz um pãozinho de queijo gostoso. Não te bota um cobertor. Ele compra isso, mas ele não te coloca. Então, a vida humana é nossas relações. São coisas muito grandiosas, são coisas que a gente contribui. E quando a gente está aqui mudando molecularmente, já está mudando aqui. Agora tem o subconsciente de alguns já está se mexendo, do nosso também. A gente quer expandir a consciência. Por quê? Esse livro aqui, gente, é um livro maravilhoso, A Magia em Sua Mente, que fala muito do poder da mente. Ele diz uma máxima assim: tem um problema na tua vida. E tipo, tu não tem resposta, não tem como resolver ele. Tu não consegue resolver ele. O que que tu deves fazer? E ele traz uma máxima maravilhosa. Nesse momento você não faz nada. Expanda a sua consciência o máximo possível. E não saiba o que vai acontecer. Por isso que muitas vezes a gente faz um curso de autoconhecimento, uma sessão, tu nem sabe qual é a resposta do teu problema, ou não consegue ver aquilo ainda. Mas tu expande, expande, expande. O problema está dentro daqui, ó. Tá aqui. E tu tá com a consciência desse tamanho. Mas tu faz assim, ó. Aquele problema já vai ou se resolver sozinho ou vai mudar. Porque tua célula se duplicou e tu já é uma nova pessoa. A pessoa que tinha o problema desapareceu. Sabe É o que novo eu que chegou. uma moça uma vez é, fez o curso de barras, e é isso, eu vou trazer um exemplo prático disso, né? E ela fez a formação de barras e passou muito tempo. Aí eu vi ela em um outro momento, acho que um ano depois. E ela me deu um feedback um ano depois, dizendo assim: eu fiz o curso de barras, eu não contei pra ninguém, mas eu tava com um problema muito grande na minha vida com uma pessoa, um relacionamento horrível. Eu tava há 10 anos tentando resolver aquele problema. E aí eu fiz o curso de barras na outra semana, na mesma semana, né? Acho que foi no final de semana, na mesma semana, que nos resolveu.
Que ela ganhou uma consciência que ela não tinha. O que que fez com que esse problema se resolvesse? Não sei. Talvez nem ela saiba. Mas ela expandiu tanto a consciência dela, talvez o resolvedor de problemas dela deu uma bugada, né? Saiu daquele lugar de aquela conversa mental, e aí veio um insight do divino, né? Que entrou, e ela teve uma ação inspirada, e aquela ação inspirada, a situação que ela estava lutando há 10 anos. Então, é mais ou menos é essa magia que começa a acontecer quando a gente começa a inserir dentro desse computador, que é o nosso cérebro, a consciência e os aspectos do nosso eu superior, tá? Quando- O nosso eu superior é uma parte nossa ainda. A consciência, ela é universal. Quando a gente se conecta com a consciência, né, o Amit Goswami, que é o autor desse livro aqui, junto com a Sunita Patami, ele fala que a gente está se conectando ao subconsciente quântico. E o subconsciente quântico, né, quando a gente traz ele né, começa a acessar ele, né, através da nossa consciência, a gente começa a se emaranhar não mais apenas com as programações da nossa mente subconsciente, com a memória, com o passado dos nossos ancestrais, né, do que já foi. A gente começa a se emaranhar. Tem até um processo corporal do Axis, que são emaranhamentos quânticos para a criação da supervida, né? A gente começa a se emaranhar quanticamente com as informações que estão no universo, né? E essas informações, elas são as informações da criação. O nosso subconsciente, muitos acreditavam no passado que só armazenavam memória. Na verdade, no passado acreditavam que o nosso DNA 90% era lixo. Na verdade, a gente usa tudo. Não existe lixo dentro da vida E humana. hoje em Essa dia, encarnação mostra aqui já. que 98% do nosso DNA carrega memórias. E aí, nosso. Não só dos nossos ancestrais, mas de todo o inconsciente De coletivo da tudo. Terra. De tudo. As plantas, de tudo. E o nosso subconsciente, muitas vezes, achava que era só memória, as coisas antigas, ocultas do subconsciente. Ah, Eduardo, uma vez eu falei num outro encontro, uma vez eu falei, eu trabalho com mudança subconsciente. Ai, tenho medo, uma moça me disse. Nosso subconsciente, na verdade, está o início do universo, da criação. O que que tem por trás disso? A hora que a gente se tornar gigante da consciência e reconhecer o que nós somos, para onde estamos indo, qual é a vida? A gente está levando, eu posso me autocurar, eu posso usar o poder do universo, eu posso manifestar coisas. Se a gente reconhecer esse poder, expande. Mas enquanto a gente anda, às vezes, como uma vítima, com medo, gente, o meu sobrevivente ele é medo. Com medo, assim, de repente, de estar. Conversava com uma pessoa, de estar num trabalho, que aqui não estou julgando, mas está num trabalho, de repente, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 19h30, sem tempo para si, chegando esgotado em casa, dizendo: será que eu fico nesse trabalho ou saio? Por que que não sai? Vamos trabalhar as crenças. Vamos fazer uma investigação, uma terapia. Porque ainda, geralmente, é o medo. A gente pensa, não vai ter um outro trabalho, esse é o trabalho máximo que eu consegui, eu tenho que dar graças a Deus. E tá tudo bem, eu conheço, eu trabalhei num lugar uma vez que eu... Gratidão é importante. Gratidão ao que tem. Mas assim, não é o que a pessoa quer. Não dá para viver muito nesse espacinho de tempo. E essa Então, pergunta como é que a é, gente ultrapassa esse medo? e a pergunta De é, ficar sem dinheiro, o medo de ficar sem trabalho, o medo de quantos medos a gente carrega? se esse trabalho não é o que eu quero, por que que eu me mantenho nele? Exatamente como isso, Normalmente gente. é por conta do medo. Por isso que quando as pessoas às vezes, né, chegam até as sessões e querem buscar propósito, uma das primeiras coisas que a gente trabalha são os medos inconscientes. Explora os medos inconscientes. Porque eles nos paralisam, eles nos impedem às vezes até de sonhar. Uma moça fez o curso conosco de barras também, ela trabalhava 15 anos no mesmo lugar. Ela já vinha 5 anos pensando em sair. Ela fez o curso de barras, segunda-feira ela se demitiu, gente. E não estou fazendo apologia aqui, é tu sair do teu emprego. Não é isso que eu estou dizendo. Essa pessoa já queria sair há 5 anos. E um Mas ela tempo não depois tinha ela conseguiu um tido, trabalho muito melhor. ela não tinha tido esse poder. Porque Medo. medo, o chefe, aquilo que vão pensar. Mas, cara, ela se reconheceu a alma. E quando tu reconhece a tua alma, é um poder, gente. É um poder. Tu pode continuar o teu trabalho? Pode, mas tu não desiste da tua alma. E na verdade, isso aconteceu, né? Acontece com muitas pessoas que a gente atende, mas isso aconteceu comigo também. Ah, também.
Isso aconteceu com o Eduardo? Também comigo. O medo foi perdido. Eduardo, é segurança quando te exonerou do cargo público, um concurso que estudou 9 anos para entrar, desde o início da tua formação na faculdade. Eu Como te sempre. exonera? Porque a minha segurança não vem mais desse espaço. Ela vem de Deus. Eu tenho uma virtude que eu acho que eu herdei muito, talvez dos meus pais, que é a virtude da coragem. Eu tenho coragem. Sempre tive coragem, né? Saí de casa bem jovem. Acho que com 15 anos eu já morava em outra cidade, já estava lá, né? Naquele lugar de. E meu sonho quando eu me formei, né? Minha formação acadêmica é gestão ambiental, né? Meu sonho quando eu me formei era seguir carreira acadêmica. Eu adorava pesquisa, eu achava aquilo o máximo, aquela coisa de investigação, né? Eu gostava muito da área ambiental. E aí deu tudo errado, deu greve. Eu lembro que quando eu me formei, só no final do ano, eu ia ficar uns 8 meses sem poder fazer seleção de mestrado. E aí eu disse, eu vou começar a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Licenciamento ambiental foi legal, foi uma experiência muito boa. Mas o ambiente de trabalho era muito difícil. Era uma mentalidade muito dura, uma mentalidade muito, sabe, de tratar as pessoas de um jeito desumano, né? E tinha questões de obra. E aí, acho que foi com 3 meses de trabalho, eu disse, eu vou sair daqui. Eu vou ter que fazer algo diferente, eu não vou ficar nesse lugar. Eu comecei, né? Intencionar, a intenção. Eu vou sair, vai acontecer. E na época, né? Eu lembro que abri uma seleção para o mestrado, fui lá, passei, ganhei uma bolsa e eu disse, na época, né? Eu vou sair desse trabalho, né, e vou seguir por esse caminho. Só que aí chegou um momento que eu achava que eu estava realizando o meu sonho e eu comecei a ver que eu estava buscando fora respostas e foi uma das épocas da minha vida que eu mais estava mal comigo mesma, que eu tinha ansiedade, que eu não conseguia gerenciar meus pensamentos, minhas emoções, comecei a ficar muito, né, negativa. E mais uma vez eu precisei de coragem para abandonar aquilo, porque aquilo tinha sido um sonho em algum momento da minha vida, né? E me perguntar, porque até então era o mundo que definia o que eu queria fazer. Aí eu comecei a me perguntar, como eu gostaria que fosse a minha vida? Com o que que eu gostaria de trabalhar? Com o que que eu gostaria de servir? Os limites vão surgindo, pá, 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 pá. Mas se tu tá na alma, prum, tu E derruba demorou um eles. tempo para essas respostas aparecerem, né? Demorou, eu passei algumas dificuldades, passei, né? Mas a partir do momento que eu me conectei com esse senso de propósito, que, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não tô aqui só para acordar, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, comer, ter diversão, né, no final de semana. A vida não deve ser só isso. Eu comecei a me perguntar. E a partir do momento que a gente começa a se perguntar, as respostas começam a aparecer, né? E os caminhos começam a se abrir. Depois, né, conheci a física quântica. E quando eu conheci a física quântica, as coisas começaram a fazer sentido. Gente, eu não sou só um ser, né? Eu não sou só um ser tridimensional, uma É, pessoa tridimensional que está aqui só para viver e reagir às esses experiências. tempos aconteceu uma engraçada também. Uma pessoa me dizia, uma pessoa que eu conheço assim, Eduardo. Tu tá falando de espírito. Vocês estão falando de consciência, de mudar a vida, de estar assim. Isso é um centro espírita? Uma pessoa perguntou. Eu disse, não, a gente tem uma escola de autoconhecimento. Mas se nessa visão dessa pessoa, tu te reconhecer como um ser infinito, que tá há muito tempo aí, tu tá evoluindo a tua jornada de consciência, é um centro espírita, não tem problema nenhum, gente. Porque a gente precisa expandir a nossa consciência. A gente precisa evoluir. E aí todos os nossos problemas que estão na nossa vida nesse momento, geralmente é um problema do... A pessoa é o problema, né? Uma vez, quem é o problema? O problema é a pessoa. A pessoa, a personalidade que nós nos tornamos. Às vezes a gente tem que ser sincero. Me tornei uma personalidade que é um problema. Mas a gente pode perceber que, como a gente não é fixo, a gente é mutável, eu posso mudar essa personalidade que eu me formei até então, pelas circunstâncias da minha vida, e posso soltar ela e me transformar na personalidade que eu gostaria de ser. Uma pessoa feliz,
que tem essa potencialidade dentro do subconsciente quântica da felicidade, da gratidão, do poder de autocura. Porque quando a gente fala de cura, a gente pode se curar. E tu tá perto de uma pessoa que acredita na cura e de um terapeuta de nível elevado que acredita em cura. Chega um cliente perto desse terapeuta que acredita em cura. Peraí, É possível. é possível. E já a pessoa se cura. Então, olha a importância, como eu disse, de um terapeuta continuar, né? Se Teve um trabalhando, dia. é uma constante a vida, mas tu tá perto de uma pessoa que tem essa possibilidade de cura, tu sobe 70%, se tu acredita numa cura, a cura pode ser feita no teu corpo. Porque nós somos um ser universal, nós temos que ir além da matéria que nos diz que isso, aquilo. Isso gera aquilo. Essa é uma mente, gente, Esses dias. presuntiva. Só vou falar sobre isso. Uma mente que presume. A gente é uma mente computador. E a gente tem certos programas na nossa mente que são totalmente condicionados. Deitei de mau jeito no sofá, vou ter dor nas costas. Esses dias eu pensei isso. Mentira. Já me deitei muito de mau jeito e não tive dor nas costas nenhuma. Se eu acreditar que eu deitei de mau jeito e vou ter dor nas costas, ela vai vir. Vocês estão entendendo que a gente presume a realidade? Se a gente cria a nossa realidade, a gente presume certos futuros. Meu futuro tenho medo, teu futuro vai ter medo. Meu futuro eu não vou me curar. Tu não vai te curar porque tu presumiu dentro do teu inconsciente, como subconsciente que cria a tua vida, que tu não vai te curar. Então tu tem que furar esse lugar de que é impossível se curar. Então, a realidade presuntiva é algo que a gente fala hoje em dia no curso de barras de Access, né? Dentro que está dentro dos cinco grandes, que é um conteúdo bem legal que está agora no curso, na formação de barras de Access. Então, a realidade presuntiva é isso, é o que eu presumi com base em quê? Na memória. Com base no quê? No passado. Então, se. E essa realidade presuntiva, ela funciona muito por conta da que a nossa memória é associativa. Esses dias eu estava falando com uma cliente que ela tem uma filha de 3 anos. E essa filha, essa menininha, ela quebrou o braço. Enquanto ela estava comendo doce de leite. Ela estava comendo doce de leite e caiu e quebrou o braço. Depois ela chegou para a mãe e disse assim: Mãe, eu não posso mais comer doce de leite. Doce de leite faz mal. 3 anos. Olha Uma só. crença, Uma né? crença limitante que é uma Formou. realidade presuntiva. Claro que a mãe conversou e disse: Não, tu não te quebrou por conta do doce de leite. Tu te quebrou porque tu caiu. Tu te machucou porque aconteceu um acidente. Só que 3 anos, tá? Quantas dessas memórias e dessas realidades presuntivas nós armazenamos e tornamos reais na nossa vida sobre dinheiro, sobre Tudo. Sobre relacionamentos, cura. sobre cura? Outra, um dia eu tava conversando com meu sobrinho e ele tava, acho que com dor no estômago. E aí eu perguntei pra ele assim, vamos fazer uma cura, né? Porque quando a gente trabalha com Teta Healing, a gente aprende a ir até o Criador e comandar curas. E ele olhou pra mim e disse assim, não! Eu digo, por quê? As crianças são muito sinceras, gente. Não! Eu digo, não, tu não quer te curar? Como assim? Eu não quero tomar remédio, o remédio é ruim, eu não quero. Qual é a realidade presuntiva que ele tem? Que só remédio cura. E às vezes, é engraçado a gente perceber que a gente vai acumulando esses pontos de vistas. E às vezes a gente tá com dor de cabeça por desidratação, que a gente precisa tomar mais água. Mas porque só o remédio cura, é tão automático, tu vai lá, pega, sei lá, de pirona, aspirina A água, e esquece às vezes de eu fazer tenho, uma coisa simples que é beber eu água. tenho trazido muito isso da água, que a água cura, gente. E a água é um poder de cura. Então, se tu começar a tomar água, bota ela no sol ou intui da fonte divina, da força vital, que essa água vai te curar para aquele teu incômodo, emocional ou físico. A água vai te curar, porque a água cura. Então, aumentar a água do nosso corpo. O sapo é um animal que é 80% de água. E o sapo, ele hiberna. 70. É, nós também somos quase. O sapo hiberna. Quando está muito seca, é um dos animais mais poderosos do planeta, mais sobrevive, porque quando tem secas, o sapo entra, hiberna na toca e fica lá se absorvendo da sua água. E é um dos que mais vivem nas secas. Os outros animais todos morrem.
E aí, quando tem chuvarada, o que acontece com o sapo? Eles saem tudo pra rua pra brincar. Eles estão lá nas pocinhas, né? E aí, percebendo essa nossa água, e a gente é água, a gente fala gratidão, já viram o Miyamoto lá, Masamoto, o que criou as palavras, ele fala para a água e as moléculas vibram. Então, gratidão, a molécula é uma, ódio, a molécula é outra. Então, o poder das palavras, dos pensamentos, nos influencia. E a gente tem que cuidar para não fazer o karma call. O que é karma call? Ligação pro karma. Esses dias nós ligamos pro karma, né? Como é que tu liga pro karma? Ah, tava uma chuvarada, uma ventania aí, vai cair a conexão. O que aconteceu? Da hora. Na hora caiu, gente. Vocês estão entendendo, gente? É que nós estamos dentro desse mundo quântico. A gente vive isso e conhece isso. A gente não é, que novidade isso. Não, é um karma call. Chamamos o karma. Então, cuidado a chamar o karma. E aí, cuidado a presumir a realidade. Caminhei demais, vou ficar com dor nas pernas. Realidade presuntiva. Tu presumiu que tu caminhou. A gente presume. Hoje uma pessoa me disse também nessa questão do torcicolo. Ai, meu Saí filho tá com torcicolo. cabelo molhado. Um dia o Eduardo me disse: não sai com cabelo molhado. Gente, ele é surfista. Ele Eu passo cabelo surfava. molhado. Quando eu conheci o Eduardo, ele surfava no 0 graus aqui do Já sul. surfei menos 5 E graus, ele gente. saía de cabelo molhado e não ficava doente. Já, Sério, já é cabelo molhado que fica doente. teve uma época que eu surfei, gente, que tinha pedaços de gelo na água e tinha focas, assim, uns gelo passavam, assim, gente, de touca, de luva, de roupa de borracha, botinha. Mas, gente, assim, aquilo, menos 4, menos 5. Aí saí com o cabelo molhado. Lá eu não me gripava. Fortalecia a imunidade. Por que que gripa? Então, a gente presume. Uma cliente me falou hoje que o filho dela tem 4 anos, que ele dormiu e está com torcicolo. E aí o torcicolo foi dormir de mau jeito, trocou o travesseiro. Eu já acreditei nessa, gente. Comprei um travesseiro uma vez caro. Travesseiro é resolver, o colchão para resolver a tua vida. Desculpa, eu tenho cliente que é vendedor de colchão, de travesseiro, mas eu disse desculpa para eles. Ok, pode melhorar, ser mais É confortável. mais gostoso, é mais Mas não é ele confortável, que vai é resolver o mais teu nutritivo problema. pro Tu corpo. tá tenso, estressado, dormindo todo torto, preocupado com aquelas emoções do dia não digerida e teu corpo, todo endurecido. Então, o que que a gente está E a presumindo? verdade é que a gente não precisa carregar nem essas realidades presuntivas, muito menos essas emoções densas. A gente tem, segundo a psicologia quântica, escolha, né? Potencialidade. Potencialidades, Mudar o pensamento. mudança. Não A gente acredito mais pode, nisso. em vez de ficar, né, com frenesi, porque, sei lá, tem um evento amanhã. Eu posso escolher ir para esse evento frenética, preocupada ou feliz. Ou fazendo o mantra do Access, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Uma coisa E muito eu simples. escolher, né? Nem tudo na vida tem, tem coisas, né? Que como nós temos 90% da nossa mente subconsciente, tem coisas que vão acontecer que a gente não esperava e que talvez não sejam legais. Mas sempre a gente tem escolha de como a gente vai agir e reagir àquilo. A gente tem um poder muito grande, que é o poder de escolher os nossos pensamentos. Gente, simplíssimo isso aqui. Por que que a gente não E escolhe? as nossas Só pensamentos emoções bons. também. Elas emoções. Por que que a gente não escolhe? O que que é? É o que nós estamos falando desde o início. São esses vários eus dentro da gente. Nós não somos um eu fixo, nós somos um ser infinível, multifacetado, com milhares de questões. Só que temos que manter a nossa mente consciente no nosso eu superior, na nossa alma, na fonte da consciência. Se tu mantém, automaticamente a tua vida é harmonizada em tudo. Por que que fulano tá leve? Por que que fulano é tão relaxado? Por que fulano tem tanta fé e eu não tenho fé Ele não tem nenhuma? problema. Gente, tem. Só que às vezes, só que pela mente não tá tão agarrada, o Eduardo usa essa palavra, às vezes mente agarrada. A mente não tá tão agarrada, ele olha para aqueles problemas com esse olhar do eu superior da consciência. O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? E assim como mudo isso? O que eu tenho para aprender aqui? O que eu preciso aprender aqui? O que que esse desafio tá querendo me ensinar? Ah, ok, paciência. Ah, ok, compaixão, E aí, bondade, a gente está presumindo. generosidade. Eu quero convidar vocês a questionar um pouco dentro de vocês assim um problema da vida de vocês.
Pega essa questão que está meio difícil, ou tá assim. E agora eu vou pegar uma energia. Tudo que tu tá presumindo e toda a realidade presuntiva, que tu presumiu que esse problema vai demorar X tempo para se resolver, ou que esse problema vai gerar isso, isso, aquilo. Tira tudo que tu presumiu dele e sai das linhas de linearidade. Permite o universo, a consciência, Deus curar a tua vida. Porque nós temos linhas de linearidade que a gente anda. E realidades presuntivas, a gente está presumindo o futuro o tempo todo. Só que baseado não na fonte, na consciência, baseado na nossa mente cheia de medo, de sobrevivência, de vai dar ruim, não vai dar certo. É verdade ou não é, gente? Eu quero botar todo mundo aqui para ver. A gente está criando, presumindo as coisas assim ou não? A gente tem que. Eu me pego. Eu estou presumindo um monte de coisa estranha. Então, todas essas realidades que a gente está presumindo que vão dar ruim, que vai piorar, que vai dar zebra, vamos soltá-las da nossa vida? Sim? Todas as linhas de linearidade do nossa vida, do nosso viver, do nosso trabalho, da nossa saúde, que estão em trilhos presumidos pelo medo. Vamos liberar isso? E aí, quando a gente está falando disso, de estar mudando isso, gente, essas realidades presuntivas, a gente trabalha no curso de Barras de Axis, que é os cinco grandes, é o primeiro grande. E, cara, o Dan Heer, que é um dos fundadores do Axis também, quando chegou às realidades presuntivas, ele, ele disse assim: a minha vida é pura realidade presuntiva. A gente está só presumindo um futuro o tempo todo. Não é baseado nas possibilidades quânticas, no colapso atemporal da não localidade, que são termos mais científicos da física quântica. Por isso que essas ferramentas são física quânticas na prática. A gente usa ela, nem precisa saber física quântica. Só usa. O que mais é possível? Como pode melhorar? O que eu não estou vendo aqui? O que está certo sobre isso? E aí a gente está colapsando, a nossa célula se duplicando, criando um eu mais satisfatório. Se a gente cria a nossa realidade, cria o nosso eu, o nosso corpo, a gente tem que se perguntar por que que a gente não está criando da maneira que a gente quer. E vamos mudar esse padrão, mudar as crenças. A gente tem que fazer esse trabalho, gente. Ninguém vai mudar as crenças pela gente. Isso é meio que um trabalho de nosso, assim. Ninguém vai mudar por mim, pela Fabiana, pela Rosana. Ninguém vai mudar. A gente tem que fazer um trabalho um pouquinho. Dá uma trabalhada assim por dia. Tira uns minutos para ti. Peraí, observei um pensamento. Deixa eu questionar esse pensamento. A gente tem que fazer esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho de consciência. Senão, tipo, não vou olhar. O problema surgiu, nem vou olhar. Que uma semana vem um problema de novo. Deixa. Daqui a pouco ele demora, vem daqui a um mês. Deixa. Mas ele continua vindo. Porque a raiz dele não foi curada. Então, quando a gente faz perguntas, quando a gente corre as barras, quando a gente faz uma sessão, né, de Teta Healing, nossa, minha mente está ali tentando resolver, eu não sei o que está acontecendo, o que está por trás disso. A gente acessa uma consciência além do nosso paradigma, e essa consciência além do nosso paradigma começa a dissolver aquela limitação e nos conecta às infinitas possibilidades, ao novo, né? A rede, tem uma meditação que eu gosto muito, que a gente aprendeu com a Jerusha, né, do Taishi Pailin, que é a meditação, a conexão do nosso cérebro, né, do nosso corpo com a rede neural, a rede celeste, né? A rede celeste, a nossa rede neural com a rede celeste, com as infinitas possibilidades. Tem o Joe Dispenza que fala muito sobre isso também. E quando a gente começa a fazer esses movimentos, a gente sai do nosso paradigma, Do do controle. Não consegue controle, mais a controlar. nossa mente sobrevivente, a nossa mente subcorrente, elas vão O perdendo ego o vai ego, morrendo, vai. vai perdendo ali o controle, vai perdendo a força, e eles vão continuar existindo, mas eles vão ficar no lugar deles, eles não vão mais dirigir o carro da nossa vida.
E quando a gente começa a usar essas ferramentas diariamente de expansão de consciência, a gente tem uma vida mais guiada pela consciência, né? E essa vida guiada pela consciência, ela é mais fácil, ela é a energia do tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Só que, claro, aquele desenho que a gente fez lá no início, para isso a gente precisa liberar, às vezes, algumas emoções densas. Por isso que é importante correr Fazer barras. sessão, fazer terapia. Olha, eu tô com um pensamento muito ruim e repetitivo, cara. Eu vou marcar uma sessão de barras, eu preciso quebrar esse pensamento que ele tá meio que me incomodando mesmo. E a gente aproveita também e convida quem é da região aqui. Vai ter curso de barras na escola nesse sábado, dia 30 de agosto. Axis aí sempre atualizadas as ferramentas. Tem uma pessoa que vai fazer o curso até que ela fez o curso em 2019 e eu disse, ai, o que que tu acha do curso? Eu digo, nossa, mudou muita coisa. De um ano para cá, de meses para cá, mudou muita coisa. Então, tu vai afiar tua faca. Quem não fez o curso, uma possibilidade, uma escolha da alma. Tu vai ver que tu vai escolher esse curso, a tua alma vai dizer teu eu superior, eu quero. Aí E vai a vir o eu sobrevivente. consciência, Ai, mas vai mexer no financeiro do mês. A gente está sempre lutando. Quem a gente está escutando? e a consciência, gente, a consciência. Quando a gente escolhe consciência, quando a gente escolhe para o caminho da alma, o universo, ele vai nos apoiar, Vai. de uma forma ou de outra. Quando a gente escolhe em frente, quando a nossa alma. E quando a gente apaga um pouco o narradorzinho da mente sobrevivente subcorrente, né? Quando a gente libera alguns medos chaves. Porque às vezes a gente está tão paralisado porque esses medos, esses nossos dois eu sobreviventes subcorrente, estão muito fortes. E quando a gente consegue deletar um pouquinho, né, e ficar mais nessa consciência do eu Tu superior, te recria todo. tu te recria Tu todo e tu te repagina a tua conecta vida. de novo com a rede, né, o campo quântico, e as coisas começam a ser mais fáceis. A energia da facilidade, a energia e A, glória. a, a Stephanie perguntou: o valor do curso é tabelado no Brasil, é R$ 1.620, o curso de barra de Axas. Pode parcelar em até 5 vezes, sem juros. E para quem está refazendo, é 50%. 50%, tá? Então teremos um curso neste sábado, o que mais é possível. Nós vamos dar um curso também de facelift. A Rosana está aqui em São Paulo, na Tatiba. Itatiba, lá no dia 27 de setembro. Também vamos dar um facelift, Daqui um mês. né? Daqui a um mês certinho. Então, a gente vai lá contribuir também, criar possibilidades, fazer coisas legais, divertidas, porque esse movimento é um movimento da alma, do nosso eu superior. E hoje, com esse movimento que a gente fez aqui, gente, muitos, como é que tá o subconsciente de vocês? Deu uns bugs? Sim ou não? A gente falou muita coisa aqui, né? Deve ter dado uma mexida. Hoje a gente foi um pouco mais fundo, mas a gente criou potencialidades. Saibam que houve uma mudança hoje em todo mundo que está aqui. E essa mudança, ela faz parte da nossa vida. A nossa alma gosta. A gente não é mais o mesmo. E a gente gosta. Isso é mudança. É bonito mudar. É bonito ir em frente. É bonito se mover. A vida flui. O chi que vem da China. China, chi, que é a energia, ela flui de novo. Às vezes a gente está meio. A energia não flui. E a energia não flui fazendo academia. Tu pode ir lá levantar e melhorar teu corpo. Ela dá uma coisada. Mas a energia flui pela consciência. A consciência entra no nosso corpo, os átomos das nossas células veem uma nova possibilidade e escolhem. Opa, pode ser grandiosa a minha vida. Eu posso ser feliz de novo. Eu não sou feliz há anos. E a Posso ser gente, feliz de novo. e a gente escolhe, às vezes, muito baseado na linearidade, né? X, Y, Z, o caminho. Tem um ponto das barras que é forma e estrutura, que a gente aprende, né, a soltar essas formas e estruturas para ficar, para funcionar e fazer da nossa vida um sistema, e não uma estrutura. Uma estrutura ela é imutável, a gente fica no piloto automático. Sempre que a gente cria estrutura demais, a gente fica muito automático. Um sistema é diferente. Um sistema, ele está sempre se renovando. Tem coisas ali, né? Às vezes uma casa, às vezes tem pessoas que não mudam nada. E aquilo pode se tornar uma estrutura que é confortável, que é legal. Mas quando a gente faz pequenas mudanças, às vezes na nossa casa, isso faz com que a gente tenha que sair do piloto automático. E pode, às vezes, ser desconfortável no início, mas com o tempo, né, a gente se acostumando com essas mudanças, com essas pequenas mudanças,
Nosso subconsciente vai se abrindo e reconhecendo que a mudança não necessariamente é uma coisa ruim. Porque às vezes a gente tem realidades presuntivas lá da nossa infância que mudança é ruim, né? Porque quando eu era criança, eu me mudei de cidade, tive que deixar todos os meus amiguinhos. E na verdade, a mudança, ela é sempre um convite. Sempre que a gente cria uma, né, faz Então, alguma um coisa ponto de diferente, vista quando a cura gente a tua muda um vida. ponto de vista, a gente está Outra criando coisa interessante, um novo arranjo no campo o energético do rearranjo universo. quântico. Outra questão, normalmente uma pessoa comum, hoje não vai dar para falar dos níveis da consciência, não deu tempo, né? Mas outro encontro a gente fala. Pessoa comum, ela muda uma crença por semana. Não é que ela não mude, ela muda uma crença por semana. Uma Todo pessoa mundo que está faz mudando. Access, sei lá, usa as ferramentas energéticas, pode mudar 100 crenças por dia. Então, tu tá entendendo quanto a gente pode mudar? É esse convite que a gente deixa para vocês, essa nova possibilidade. Se alguém tem alguma dúvida, alguma Isso, pergunta, gente. Trouxemos aqui algumas quem contribuições, tem algumas dúvida, pergunta. informações também. E nesse sábado, então, fica esse convite aí para essa expansão. Eu sei que tem pessoas aqui que já fizeram. Quem fez antes do ano passado e sentiu o chamado de reciclar também é muito legal. Porque o enunciado declarador foi atualizado. Hoje em dia tem conteúdo de humanos e humanoides, né? Tem cinco grandes, que são novas consciências que chegaram, né, para os criadores de Axis, de coisas que ainda nos prendem, de coisas que ainda nos sabotam, de coisas que às vezes a gente, sem querer, tá preso. E eu vejo nos cinco grandes, né, que é algo que chegou recentemente, às vezes eu me pego assim, No meio do no dia. meio do dia caindo. Eu tô reagindo, tô tentando provar algo para alguém. E isso, né, são energias que daqui a pouco a gente tá paralisado, ou se sentindo estranho, esquisito, não tá no nosso fluxo, na nossa energia. Então, sempre que a gente faz ou renova uma classe de barras também, a gente está criando mais consciência aí para nós mesmos e para o planeta, né? Exatamente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, um prazer. Se vocês quiserem aparecer agora, carinha de quem quiser ligar a câmera, tá de pijama em casa, a gente vê vocês. Não tem obrigação, mas é sempre legal. Agir e A Gia aparecer. aparecer. A Luana apareceu também. Eu tava vendo já a Rosana, a Tati e a Mara. Ó, a Blanca vai aparecer. Olha só. Ó, a gente bonita, gente. A gente quer ver essa pessoa bonita com sua energia fazer assim, ó. Pá. Sorriso maravilhoso. Blanca foi no Teta Healing Lu, Popular lá da Escola do Ser esses dias. A Lu, olha só, gente bonita, a Vivi. Vivi. É. Como que a gente não vai ver esse sorriso? Como é que a gente não vai ver, gente? Isso aí é vida. A gente fica mais feliz quando vê o sorriso de uma pessoa, né? Por quê? Porque o sorriso contagia, é comunicação celular. Alegria cura. Se tu vive na vibração da alegria, todas as tuas moléculas, o teu DNA começa a se curar. Então tem a terapia do riso, né? Então tu começa a ser feliz. Esses dias eu e o Fabiano tava vendo Chaves de noite. E nós dando risada com o Chaves, agora tá no Netflix aí. Risada, risada, risada. Como a gente se sente bem? Porque a alegria cura. Alta frequência, alta Alta vibração. frequência. Gente, muito bom estar com vocês. Esperamos ter contribuído. Expandimos a consciência. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, bom descanso, boas vibes.